Bem-vindos de regresso a mais um E o Resto é Ciência. Eu sou José Manuel Fernandes, comigo está o Miguel Miranda, geofísico, antigo presidente do BIPMA, antigo professor da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, e hoje vamos falar um pouco, até porque é quase inevitável andarmos em torno daquilo que nos está a acontecer, o céu a cair-nos na cabeça literalmente, mas vamos falar, em vez de falar do céu, vamos falar do mar, não porque seja a altura de época balnear, as pessoas estão preocupadas com o que está a acontecer, por exemplo, às praias, as praias estão sem areia, mas mais do que isso, o mar é o grande regulador enfim, do clima, daquilo de sabermos do tipo de clima que temos, incluindo da temperatura média, da pluviosidade, de tudo isso. Temos discutido, inclusive fizemos já aqui alguns programas no Observador sobre o famoso anticiclone dos Açores, mas por baixo do anticiclone dos Açores fica a corrente do Golfo, e a corrente do Golfo é apenas parte. A corrente do Golfo, digamos, é uma massa de ar que vem da zona do Golfo, precisamente, e que os espanhóis, os americanos até às vezes dão outro nome, e que vai, de alguma forma, aquecendo a Europa e Portugal em particular, temperando o nosso clima, porque é uma corrente quente. Só que essa corrente faz parte de um sistema muitíssimo mais complexo, um sistema em que porque a água que se corre numa direção depois tem que correr noutra, não é? Exatamente. Exatamente. E, portanto, o que nós temos é a água mais quente a correr em direção ao norte, à superfície, e depois o que temos é que há uma altura em que essa água mergulha, já vais explicar porquê e como é que isso funciona, e depois vem por baixo, sem nós a vermos, até praticamente a Antártida. Isso é uma espécie de rotação completa das águas, passa por o Índico, etc. Passa por Índico, portanto está tudo junto, está tudo ligado, como se costuma dizer, não é? Está tudo ligado, mas aquilo que muitas vezes se discute, esse é o tema do programa 2, é saber se este sistema, que é um sistema, no fundo, é o grande regulador de todos os climas da Terra, e no caso concreto da Europa, é aquilo que permite perceber porque é que nós na Europa, à mesma latitude, temos temperaturas bastante mais amenas do que têm, por exemplo, do outro lado do Atlântico, os nossos amigos americanos. Nova Iorque está mais ou menos à latitude do Porto, e Nova Iorque é muito mais frio do que o Porto, não é? Portanto, no inverno. Mas além de percebermos isso, é percebermos que se pequenas flutuações neste sistema podem provocar variações muitíssimo mais rápidas do clima do que as nossas alterações climáticas, os nossos extremos, aquilo que a gente está sempre a discutir. Ora bem, mas começando pelo princípio, Miguel, tenta lá explicar de uma forma mais simples possível, porque isto não é muito mais simples, o que é o AMOC, porque este sistema é conhecido por AMOC. AMOC. E não é um estado de espírito. E não é um estado de espírito, exatamente. Não é uma zanga. Não é uma zanga. Ele pode zangar-se, mas não é uma zanga. Pronto, o AMOC é uma sigla inglesa que tem exatamente a ver com a Atlantic Medium Overturning Current. E apenas quero dizer aquilo que disseste. É uma corrente termoolina, ou seja, que acontece pelos contrastes de temperatura e de salinidade, e que é muito importante porque ela é que, de certa forma, revolta o oceano. Porque, por exemplo, há uma ideia que as pessoas têm sobre a temperatura da água, olha, quando vão à praia, e que é uma ideia que parece certa, mas não é. É de que a água está mais quente quando tem mais irradiação solar e está mais fria quando está menos radiação solar. Mas, na verdade, a temperatura da água é, no essencial, um aspecto dinâmico. Nós temos água fria quando ela vem do fundo e temos água quente quando ela vem da superfície. Essencial. E, portanto... Bem, pode haver pequenas variações. Se tiveres uma praia muito plana e tiveres a água exatamente ali ao sol durante umas horas, pode ser que ela aqueça um bocadinho. E aquece mais um bocadinho. E quando há vento, mistura mais rapidamente. Mas nós sabemos que tudo isto são características dinâmicas. E esta corrente, que passa todo o oceano da Terra, é muito importante, não só do ponto de vista do clima, porque ela influencia o clima, mas também do ponto de vista biológico. Não nos podemos esquecer que se não houvesse esta mistura de corrente de água profunda e superficial, todo o sistema biológico ficava profundamente alterado. E desde há muito tempo que se tentou encontrar um modelo simples para explicar o que estava a passar,
e, em particular, que forças, moviam esta corrente para ela ser assim tão persistente. E foi assim elaborado um modelo. Quando falamos da corrente, é uma corrente que inclui aquilo que nós chamamos de corrente do Golfo, mas no fundo inclui tudo aquilo que são todas as correntes que... Aquilo que se chama em inglês o grande conveyor belt. Pronto. E que nós aqui chamamos de corrente do Golfo, cujo nome agora, como sabem, tem ali algumas disputas, mas que já agora é de onde está a vir uma boa parte da precipitação que está a atingir Portugal nas últimas semanas. E um grande cientista, Stommel, idealizou um modelo muito simples para explicar isto. Foi dizer assim, vamos imaginar que nós temos um oceano equatorial de um lado e o oceano polar do outro. E que estes dois oceanos contactam entre si por uma corrente superficial quente e uma corrente profunda fria. Que componentes, que parâmetros do oceano são importantes para este equilíbrio e que raio de tipo de equilíbrio é que isto pode dar? E quando Stommel faz as equações mais simples que imaginar se pode, imaginar que nós temos água na zona equatorial, que tem mais irradiação durante muito tempo, ainda aquece, que a seguir migra para... e onde também há muita pluviosidade, atenção, portanto perde salinidade. E ela migra para norte, encontrando água do Mediterrâneo, que sabem que é mais salgada. Migra ainda mais para norte e vai arrefecendo. E vai tornando-se mais salgada. E quando chega ao norte, fica mais densa. Quer dizer, mais salgada, só para recordar a física básica, a água mais quente, mais fria, é mais densa e mais ocupa menos espaço, não é? Portanto, é mais densa. Com mais sal também é mais densa, portanto, afunda. Pronto, e depois de afundar, o ciclo completa-se e ela desce para sul, e fechando este ciclo simples de Stommel. O que se passa é que, quando se faz uma conta básica de qual é a energia que esta circulação transporta para norte, nós estamos a falar de um valor chamado 1 petawatt. Ora, 1 petawatt é muito watt, é muita energia. Eu já ouvi traduzir isso várias vezes. Será sensível? Quantas vezes o total da produção de energia, de energia térmica do mundo? Fala-se 1000 vezes, 100 mil vezes? Provavelmente. É um número brutal. Portanto, isto significa que toda a energia que nós produzimos, tudo aquilo que fazemos, e que fazemos desde... Temos vindo a evoluir desde a Revolução Industrial, é uma mínima fração daquilo que só esta corrente transporta. Exatamente. E, vamos lá ver, uma boa parte dos fenómenos atmosféricos e geofísicos da Terra tem a ver com a diferença simples entre a energia que o Sol transmite à Terra na zona do Equador e a energia que o Sol transmite à Terra na zona dos polos, porque a inclinação dos raios solares é muito diferente. E quando os raios solares estão muito verticais em relação à zona que nós estamos, nós recebemos mais energia por metro quadrado. E quando estão mais inclinados, menos energia por metro quadrado. Por isso é que ao fim da tarde costuma fazer mais frio e durante a hora do almoço nós temos mais calor. E isto na Terra também se verifica. E claro que a Terra compensa estas diferenças grandes de energia com fluxos no oceânicos e fluxos atmosféricos. E depois roda, e quando roda ainda complica mais um bocadinho na atmosfera em particular. Agora... Quando dizes que roda, o planeta roda e, portanto, apesar de nós rodarmos com o planeta, essa rotação em massas móveis, como é o caso dos oceanos, tem alguma influência. Tem alguma influência, até porque depois ainda há outras coisas, ainda há a Lua. Exatamente, mas faz aparecer uma força que é muitas vezes falada, que é a força de Coriolis, que complica um bocadinho isto, é muito importante, é aquilo que faz com que o vento no hemisfério norte roda para a sua direita e no hemisfério sul ao contrário. O que se passa aqui é que, quando se fazem as equações simples do Stommel, verifica-se que a solução pode não ser estável. Ou seja, porque se nós fizermos variar muito rapidamente o conteúdo em água doce do oceano, este equilíbrio pode ser alterado. E essa questão é particularmente sensível porque nós estamos numa altura em que sabemos, isto é um dos temas mais noticiados dos últimos 20 anos, talvez mais do que 20 anos, sabemos que a água acumulada nos polos,
particularmente no Polo Norte, isto é, a água do Ártico, a água o gelo do Ártico, o gelo em cima da Groenlândia, que tem-se fala agora, essas calotes polares são as mais pequenas, o que significa que a água que lá estava, sob a forma de gelo, derreteu, digamos, o gelo derreteu, e é a água doce que se mistura com a água do mar. Altera a salinidade. E a questão teórica é dizer assim, então, mas se eu alterar a salinidade de uma forma significativa, pode acontecer que ela deixe de se afundar nos polos. E se ela deixar de se afundar nos polos, quer dizer que ela então regride para a zona equatorial à superfície, o que significa que nós deixamos de misturar a água profunda com a água superficial. E isto é um problema de tal forma grave que a acontecer que lançou muita gente à procura de saber duas coisas diferentes. Primeiro, aconteceu no passado, nós temos alguma evidência que no passado a Terra tal tenha já acontecido. E o segundo, qual é que é a probabilidade disto acontecer se aumentar o degelo no Ártico em particular e na Antártida? Porque, só para as pessoas também terem uma ideia, uma alteração, se for profunda, deste sistema de correntes, se de repente a corrente do Golfo deixar de chegar tão a norte ou deixar de circular nesta direção, no limite, de repente isto muda tudo, não é? Não é apenas uma alteração, termos um vento em Leiria e umas chuvas na Serra da Estrela, é outra coisa, passamos para algo completamente distinto. E que nem sabemos que do ponto de vista económico isto tem uma consequência muito importante, é que nós estamos a preparar-nos para aumentos de temperatura, estamos a investir em sistemas para resistir ao aumento de temperatura e de repente, claro que não é em todo o mundo, mas nesta zona da Terra nós teríamos uma redução de temperatura. Podemos ficar como Chicago, como assim, os grandes lagos dos Estados Unidos. Exatamente. Portanto, o que levanta, isto atingiria todos os países, em particular aqui desta região da Europa, e é óbvio que seria uma questão que tem que ser quantificada. É possível, já aconteceu, vai acontecer. O que é que sabemos sobre isso? Bom, vamos ao passado. Já aconteceu. Bem, e existe uma comunidade de pessoas que trabalha muito aquilo que se chama paleoceanografia, saber como é que foi o oceano do passado. Olha, em Portugal, uma das mais conhecidas paleoceanógrafas vai fazer agora 70 anos, que é a Fátima Abrantes, e eles têm trabalhado imenso para tentar encontrar, para caracterizar exatamente a existência de mudanças climáticas que eles procuram essencialmente em organismos que são capazes de encontrar nos sedimentos. E está razoavelmente bem estabelecido que há coisa de 12 mil anos, 10, 12 mil anos, houve um período em que o AMOC não deve ter existido. E, portanto, o clima sofreu uma grande alteração. Há muito pouco tempo isso. Há muito pouco tempo. Portanto, havia já Homo sapiens e Homo sapiens sapiens aqui por estes sítios. Exatamente. E esse período, que recebeu o nome de Novo Dryas. Dryas é uma flor, é uma pétala de uma rosa, é até um nome bastante poético. Interpreta-se este acontecimento essencialmente como resultado da precipitação no Oceano Atlântico dos lagos que nós conhecemos no norte do Canadá e do continente americano. E que isso terá levado eventualmente a uma quebra rápida da salinidade e, com isso, uma quebra rápida do sistema de correntes profundas. E o que é que aconteceu? Isso é no mar. E o que é que aconteceu, digamos, A Terra é mais difícil de caracterizar, porque os sedimentos marinhos têm uma grande vantagem, é que eles são muito regulares e podem ser encontrados e amostrados de uma forma razoavelmente simples. Portanto, a gente já sabe uma coisa, isto pode acontecer. Então, se pode acontecer, está a acontecer, pondo a interrogação. E a verdade é que... Mas agora, antes disso aí, deixa-me só introduzir uma pequena complicação. Houve momentos que nós temos memória, porque aí há memória histórica sólida, relativamente sólida, que foi a chamada Pequena Idade do Gelo, em que há alguma especulação que pode ter acontecido qualquer coisa, enfim, a Pequena Idade do Gelo é algo que acontece no final da Idade Média e vai mais ou menos até até ao século XIX, em que de repente as temperaturas baixam na Europa, as colheitas falham, há fomes, o Tamisa chegou a gelar, há quadros dos pintores holandeses com pessoas a patinar no gelo em sítios que hoje nunca gelam. Portanto,
Há várias explicações para isso, questões que têm a ver com vulcões, questões que têm a ver com manchas solares, com ciclos solares, mas também se diz que pode ter havido uma flutuação, pelo menos, deste sistema. E isto tem dois problemas, não é só porque é que ele começa, mas como é que ele acaba. E, portanto, há gente a tentar perceber como é que começa e gente que está a tentar perceber como é que acaba. Porque como é que acaba uma coisa que se chama um tipping point. Um tipping point, como penso que todos sabem, é aquela situação em que nós queremos que não há volta atrás. E na verdade... Um momento de viragem, não é? Portanto, é um ponto de viragem, é uma bifurcação. E na verdade, o que se tem... Esta situação é tão drástica que levou a uma monitorização importante do Atlântico para saber se o fluxo de energia e de massa que está associado a esta corrente profunda se estava realmente a reduzir ou não. Foram feitas aquilo que se chama amarrações, que são correntómetros colocados num cabo bastante profundo com vários correntómetros que medem a velocidade da corrente, e existem duas linhas mais importantes, que é a linha rápida ao norte e a linha Samba, perto da África do Sul. Nenhuma cobre de um lado ou do outro o Atlântico. Nós não temos essa capacidade ainda. Mas, olhando-se para estes dados, chega-se a uma conclusão interessante, é que não há evidência experimental de que esteja a diminuir. Bem, estamos a falar desse sistema com esse nome curioso, conhecido pelos cientistas como AMOC, que no fundo é o grande sistema de correntes atlânticas, as superficiais e as profundas, e estavas precisamente a explicar que há redes científicas que colocaram uns medidores de velocidade de corrente no norte e no sul do Atlântico, e já há alguma indicação sobre o que é que se está a ser medido? Primeiro, eu gostava de explicar que isto é uma operação logística muito complicada, porque nós precisamos de fazer um corte no Atlântico de este a oeste, da África à América do Sul, da Europa até à América do Norte. E, na verdade, tínhamos que fazer esse corte ao mesmo tempo, para poder fazer um cálculo realista do fluxo de energia de massa que estava a passar por essa região. Inicialmente houve uma interpretação de que havia indicações de que havia uma grande atenuação, mas os dados mais recentes que eu conheço, publicados este ano, são de que não há essa evidência. Contudo, os modelos continuam a indicar que, para o fim do século, há capacidade de que isso possa acontecer. Portanto, o que estamos a falar é que nós temos um sistema que regula o nosso clima, regula a nossa... Quando digo nosso clima, o clima não é só apenas de Portugal, basicamente neste caso é da Europa. E há uma coisa que as pessoas visualizam bem, não é? A cidade habitada mais a norte do mundo, mais perto do Polo Norte, é uma cidade europeia que fica numas ilhas, que ficam bem para lá do Círculo Polar Ártico, vai ser que aquilo está gelado grande parte do ano, que é Longyearbyen, nas ilhas de Svalbard, pertence à Noruega, aliás um sítio bastante importante estrategicamente, que se muito fala falado. Sempre que há guerras, os russos têm lá umas explorações mineiras, os alemães andaram por lá durante a Segunda Guerra Mundial, portanto é um sítio com grande importância estratégica, e essa cidade, apesar de tudo, é acessível todo o ano, de avião e até penso que sempre de barco, precisamente porque, apesar de tudo, lá mesmo quase no Polo Norte, chegam lá ainda aos efeitos desta corrente que vem quente, não é? Que vem do Golfo, porque em contrapartida há isto depois, uma parte disto circula por baixo, mas há depois também correntes frias que circulam à superfície e por exemplo, na zona da Groenlândia, junto à costa entre a Islândia e a Groenlândia, há uma corrente fria e são correntes muito complexos. São sistemas complexos, há muitas correntes, quando temos uma corrente fria, para as pessoas terem uma ideia, há zonas que são, por exemplo, que nós diríamos que são parecidas poderiam ser parecidas connosco, o sul de Angola, por exemplo, poderia ser parecido connosco, Moçambique, mas que é deserto, precisamente porque ali passa uma corrente fria, que é uma corrente que vem de... É a corrente fria de Benguela?
exatamente, a corrente de Benguela, e o mesmo se passa no Chile, e as zonas mais desérticas da Terra ficam no Chile, porque também há uma corrente fria, aí que tem o nome de um cientista famoso, Humboldt, corrente Humboldt, que foi enfim, há quem diga que foi o pai das ciências naturais. E foi. E foi, não é? Bem, mas dito isto, há uma preocupação de que é uma coisa nós temos aquela ideia que pode ser uma ideia simples, que é nós vamos ter aquecimento global, foi a primeira ideia, depois já não é aquecimento global, é alterações climáticas, mas seja lá como for, vamos ter subida da água do mar, mas tudo isto para um continente como a Europa pode não significar nada se de repente este sistema de correntes se alterar radicalmente. Qual é aquilo que, pelo que se percebe, devido quer dizer, não se sabe, não é? Não é devido. Há várias... A probabilidade de ocorrência no século XXI, que é, digamos, o problema que está em cima da mesa, é hoje em dia um desafio científico de grande importância. E é preciso perceber-se que não existe certeza nem de um lado nem do outro. Que as observações de profundidade vão continuar. O princípio físico básico indica que isto tem tendência para acontecer. A história indica que já aconteceu e, portanto, nós temos que saber, até para nos podermos orientar a nossa vida e das gerações seguintes, qual é que é a probabilidade de acontecer num futuro próximo. É importante perceber-se que nós estamos mesmo a redesenhar o clima da Terra. Isso tem que ser compreendido. Isso não tem a ver com opiniões, tem a ver com a realidade. O clima da Terra está a mudar e não está a mudar. Temos já atingido um estado estável, está a mudar continuamente. Há uma coisa aqui que é, sempre mudou, não é? Sempre mudou. Não, sempre variou. Agora, sempre variou. Agora está a ter alterações que são pelo menos mais rápidas do que nós temos a ideia que eram historicamente. E depois tem um efeito, tem, digamos, uma origem antropogénica, portanto, derivam de atividades humanas. O que é ótimo. O que é ótimo. Tem que se compreender isto. Eu sei que é péssimo no sentido moral, no sentido económico até, porque põe grandes desafios à humanidade, mas de certa forma significa que alguma parte, pelo menos, da mudança pode estar na nossa mão, digamos, controlar. Não estará totalmente, mas em parte está. Porque há coisas que não há duas coisas que podem influenciar o clima, pelo menos temporariamente, e que estão completamente fora da nossa mão. Uma digamos, a radiação solar, que tem variações também tem ciclos. Mas são muito inferiores. São muito inferiores, e outra que por vezes provoca períodos de arrefecimento global, que são os vulcões. Pronto. E também não controlamos. Mas esses, em princípio, até são a nosso favor neste momento. E vamos lá ver, mesmo em termos de emissões, já há grandes blocos políticos que já estão a fazer um esforço enorme de reduzir as emissões, e elas vão ser reduzidas porque, do ponto de vista económico, francamente, a eletrificação vai ser uma vantagem para muitos e, portanto, seguramente que se vai dizer. Desde que não se fique debaixo de água. E diz? Desde que não se fique debaixo de água. Desde que não se fique debaixo de água. E, portanto, o que é que está a acontecer? Nós temos o que estamos aqui a ver é um bocadinho o resultado do aquecimento do Ártico, que é muito superior ao aquecimento médio da Terra. E este aquecimento do Ártico pode gerar ou não pode gerar alterações significativas na corrente termoalina. O princípio físico diz que é possível, muitos modelos apontam para isso, mas temos que ter cuidado que são modelos, a observação ainda não é completamente clara. Neste momento o que é preciso aumentar é um bocado a observação. Não me parece a probabilidade... Para anteciparmos o que possa vir a acontecer, não é? Não parece que a probabilidade possa ser muito elevada até ao fim deste século. A partir daí, claro que é elevada. Agora, o que é interessante no meio disto, e não tem a ver com o AMOC, mas tem a ver com como é que nós aproveitamos as correntes da Terra e as alterações do clima, é como uma notícia que deves ter visto com certeza num artigo do Economist, que tem a ver com o facto da China ter conseguido fazer o primeiro transporte de um navio de contentores através daquilo que se chama a passagem do Nordeste, que passa exatamente pela terra que há bocado falaste, por Svalbard. Portanto, a passagem do Nordeste, para quem, enfim, falou-se um pouco dessas passagens a propósito da discussão sobre a Groenlândia e da importância de olhar para a Terra não apenas digamos, na sua... Naqueles mapas habituais que põem o Equador a meio, mas em mapas que ponham o Polo Norte a meio. E aí percebe-se que há uma rota, ou melhor, duas rotas. Uma rota que vai ao longo do norte da Sibéria e vem por aí adiante, passa por cima da Escandinávia e depois desce
para o Mar do Norte, para o Reino Unido também, e há uma outra rota que vai pelo outro lado, uma zona com mais ilhas, mais complicadas, portanto, pelo norte, Alasca, norte do Canadá, e vem desaguar ali na zona do Labrador, portanto, entre a Groenlândia e o Canadá. Mas por onde passou, portanto, esta é a passagem de noroeste, a outra é a passagem de nordeste, por onde passou uma coisa que é de facto extraordinária, porque o tempo a menos que os contentores levam a chegar da China à Europa, se vierem por aí, é incomparável. É incomparável. E a Ásia, neste momento, é o grande produtor de manufatura e, portanto, o impacto há de ser brutal. O que é interessante para nós e para saber a relação que há entre clima, comércio, estrutura política global, é que existe, que deves saber que existe uma rua no Restelo chamada Rua David Melgueiro. Eu já morei perto do Restelo, mas nunca reparei nisso. E o David Melgueiro é um personagem meio mítica, meio verdadeira, mas é o nome de um navegador que terá feito pela primeira vez entre 1660 e 1662 a passagem do Nordeste, vindo do Japão até ao Porto, onde terá morrido. Existe toda uma história rocambolesca que envolve diplomacia, envolve até assassínios, que tem a ver com a transmissão dessa informação, em particular aos holandeses. Pois, a viagem terá sido feita ao serviço dos holandeses. Estamos a falar de um período muito particular, não é? Portugal tinha recuperado a independência em 1640, o navio que ele usou seria um navio construído no Brasil, que não se sabe sequer onde é que poderá estar, e há quem diga que é uma figura completamente mítica, e há quem diga que não, que isto aconteceu mesmo. Mas aqui coloca-se um problema que talvez hoje tu possas ajudar a responder, que é: era possível fazer essa passagem nessa altura, que ainda por cima estávamos ainda na pequena idade do gelo? Exatamente. O que é curioso é que praticamente todos os historiadores até o meio do século XX tinham a ideia de que isto era falso, porque era tecnicamente impossível passar sem meios muito modernos atualmente existentes. Quebra-gelos, não é? Que era impossível fazer a passagem do Nordeste. Durante as últimas décadas, o que tem acontecido é que os tais paleoceanógrafos têm tentado reconstruir cada vez mais para trás as condições climáticas do Ártico, porque isso está-se a tornar importante e, francamente, de todos os pontos de vista, científico, político, económico. Tu és capaz de ajudar, enfim, mas para as pessoas perceberem, quando a gente fala de paleoceanógrafos, estamos a falar, no fundo, de arqueólogos do clima, não é? Uma coisa para as pessoas perceberem melhor. Os arqueólogos estudam setinhas, flechas, inscrições. Os paleoceanógrafos, assim como outros, estudam vestígios, troncos de árvores, portanto, tiram tubos de gelo e tubos de solo gelado e tubos de entorfeiras, vão por ali abaixo e veem o que é que ali cresceu e o que é que ali está depositado. Não é? E há uma grande relação entre as espécies, as relações entre as espécies e as condições do clima. E a partir dessas relações, que eles obviamente têm que calibrar da melhor maneira possível, é possível perceber qual é que é o clima, tal como nós hoje sabemos o clima pelas árvores que estão plantadas e que vivem e que algum dia hão de ser também de sedimentos, ou hão de ser misturadas nos sedimentos. E quando se começa cada vez a afinar mais as variações climáticas de pequeno período, que sabes que são muito importantes, como a pequenidade do gelo, porque são muito importantes até do ponto de vista da história das comunidades e da relação das comunidades com o clima, há algumas indicações no sentido de dizer que este período podia ter sido possível. E esta viagem podia ter sido porque pode ter havido ali um período quente, digamos assim. Pode ter havido um pequeno período quente em que ele pode ter passado. Existindo ou não existindo, hoje em dia não é realmente relevante. O que é relevante é a capacidade de aventura para tentar a passagem, é o interesse que a Ásia sempre teve nesta ligação à Europa pela passagem do Nordeste, o facto do clima atual estar a ser diferente e estar a permitir novas condições de utilização do oceano, e que nós temos que dar uma importância muito grande à evolução das condições físicas do oceano nas próximas décadas e nos próximos séculos. Algumas tornar-nos a vida mais fácil, outras a vida mais difícil, algumas mudarão as regras do jogo. A verdade é uma: o clima é razoavelmente frágil
é muito influenciado pelos processos atmosféricos, mas também é influenciado pelos processos oceânicos. Nós temos alguma capacidade de prever, mas essa capacidade tem muitos limites. E, portanto, nós temos que ser bastante serenos e prudentes como é que utilizamos essa informação. É compreensível que para o conjunto de países que têm esta opção em vamos aquecer ou vamos arrefecer, que isto é um problema completamente importante. Quer dizer, mas no fundo nós temos de escolher, não é? Nós não podemos dizer aqui na Europa, olha, preferimos não arrefecer e, portanto, o melhor é continuarmos quer dizer, nem sei fazer bem o quê, porque se nós continuarmos a emitir e a aquecer, vamos arrefecer, que é o paradoxo, não é? É um paradoxo. E esse é o problema, este é o problema do clima, é que o clima é global. E, portanto, não é possível, não há uma relação direta entre as ações de um conjunto da humanidade e as consequências que tem. Porque as consequências são sempre globais. A posição conservadora é tentar manter as condições do clima como as conhecemos atualmente, porque todo o sistema natural está condicionado por elas. A posição de nós não queremos ligar a isso e queremos deixar o sistema correr a sua lógica interna vai levar a situações que vão ser de muito difícil gestão, se é que essa gestão alguma vez vai ser possível. Nós somos uma espécie frágil, que é vencedora, mas é frágil, num clima que tem a grande capacidade de ter uma mudança rápida, sem nós sermos capazes depois de controlar a sequência dessa variação. Agora deixa-me só introduzir uma pequena complicação, que é, isso acontece, portanto, estas alterações nas correntes, aquilo que diferenciam do resto é que aqui a alteração pode ser muito mais rápida, o que coloca um enorme problema de adaptação, porque uma alteração lenta, quer dizer, nós temos noção de que há muitas zonas, sobretudo aqui, por exemplo, na bacia do Mediterrâneo, onde a margem sul do Mediterrâneo, portanto o norte de África, era uma zona de celeiro, e hoje não é, e em tempos históricos, não é? Portanto, o tempo do Egito, o tempo de Cartago, o tempo de uma parte da Líbia, e hoje são desertos. Ora bem, mas tudo isso foi, as populações foram saindo de lá, foram vindo para outros sítios, foram evoluindo. Aqui estamos a falar de algo que, em vez de passar-se em décadas ou séculos, pode-se passar em períodos muitíssimo mais comprimidos no tempo e numa zona muito mais ocupada e muito mais densa. Dito isto, há algo que também às vezes se fala, que é o planeta, digamos assim, também às vezes se autorregula, isto é, se nós arrefecermos, e o problema neste momento, como tu dizias, deixa-me lá introduzir esta complicação, como tu dizias, o Ártico está a derreter, digamos assim, ou perder água, a água é água doce, portanto faz diminuir a salinidade e, portanto, pode alterar toda esta dinâmica de correntes. Se vier o frio, eu vou voltar a ter mais gelo em cima do Ártico e, porventura, em cima dos glaciares na Europa. Se tiver mais gelo, posso, em alguns aspectos, reverter o processo de aquecimento, porque o gelo também reflete mais o Sol para fora da atmosfera. Mas só que isto é um processo muitíssimo mais... É uma autorregulação do planeta muito mais lenta, não é? Sabes, essa autorregulação... Porque existe alguma capacidade de autorregulação. Essa autorregulação é aquilo que deu origem à hipótese Gaia. Gaia, exatamente. James Lovelock. Que a Terra funcionava como um organismo vivo. Mas o que se tem verificado, digamos, tanto em observações como em modelos, digamos, razoavelmente bem estabelecidos, é que pode haver, tudo caminha para uma situação em que não há autorregulação, porque nós podemos passar de um sistema que está autorregulado para um sistema que está de feedback negativo para feedback positivo. Não é? Quando nós temos um sistema que está a aquecer, o sistema que está a aquecer também faz desaparecer o gelo. Ao fazer desaparecer o gelo, torna a Terra mais escura fica mais quente. Portanto, nessa altura temos um feedback ao contrário. Portanto, tudo isto é complexo, mas não devemos esquecer que uma coisa é a escala global, outra coisa é a escala regional. Que o facto do AMOC poder colapsar é uma ação dramática de todos os pontos de vista, que tem implicações biológicas tremendas e que, portanto, tudo o que se puder fazer para evitar que tal aconteça é importante. Aparentemente, a escala de tempo não parece ser tão complexa que não nos permita tomar uma direção. Qualquer que seja
o sentido da nossa interpretação, qualquer que sejam os resultados que se venham a obter, sobre a probabilidade de acontecer ou não acontecer um colapso do AMOC até ao fim deste século. A verdade é que não se conhece nenhuma outra estratégia que não seja reduzir as emissões dos gases de efeito de estufa. Por muitas dúvidas que possa haver de muita gente, não há outra estratégia possível. E eu penso que, infelizmente, ou felizmente, temos que nos adaptar no sentido industrial, no sentido comercial, à nova terra que está. E, portanto, isto não é apenas tirar, digamos, construir mais barragens, fazer diques mais altos, é algo muitíssimo mais, não é só precaver-nos para alterações pontuais e circunstanciais e de proximidade, mas sim para algo que, e porventura aí está um desafio talvez quase tão grande como o desafio de diminuir as emissões, que é conseguir captar uma parte do CO2 que já está na atmosfera. Fazer diminuir a densidade, isso através de mecanismos de captura de CO2, que é um desafio técnico. Há todas as tentativas, mas o que me preocupa neste momento até é outro assunto. É que a nossa capacidade de observação do oceano vai estar muito diminuída pelas novas decisões da administração americana, que espero que sejam alteradas, obviamente, e que faz com que a Europa, a China, o Japão e outros blocos com capacidade económica suficiente ocupam um espaço na parte observacional que tinha Mas os Estados protocolos Unidos. de observação que estão a ser rompidos? Há protocolos de observação que estão em risco neste momento, mas eu penso que há comprometimento de todas as outras partes para ocupar esse espaço. Nós temos que saber o que está a passar no oceano cada dia. Não podemos viver outra vez como viveu quando se tinha os detritos nucleares, da ideia de que o oceano é um mundo escuro, sem fim, porque se tiveres aqui no teu gabinete uma terra que tenha 1 metro de raio, um metro de diâmetro, não te esqueças que o oceano é apenas 1 milímetro. Portanto, é, apesar de tudo, bastante... É uma pequena película de água que nós tomamos por infinita porque somos tão pequenos que não temos capacidade de lhe apreciar a fragilidade. E esse milímetro é o tal milímetro que tem, enfim, é muito pouco, mas ao mesmo tempo muito comparativamente com a quantidade de energia que ele transporta, não é? Portanto, pensar que, quer dizer, é ele que no fundo aquece e arrefece uma parte da Terra, determina depois os fluxos atmosféricos. E é por isso que deve ser tão difícil encontrar vida fora da Terra. Bem, terminamos mais um E o Resto é Ciência. Não nos deu o AMOC, mas falámos sobre o AMOC.